Fala galera, beleza? Eu sou o Mai e neste vídeo vou estar ensinando vocês a ganhar de oponentes levels mais alto que vocês. Como vocês podem ver aqui, ó, eu joguei 3 partidinhas agorinha para mostrar para vocês aqui como eu lidei. E vou estar mostrando um exemplo prático de 9 dicas que eu estarei dando, que eu acho que são dicas fundamentais, tá? Então a primeira dica não é no game em si, tá? E isso é algo que você tem que entender já. Muita gente usa decks inconsistentes e a primeira coisa que você tem que fazer é ter um deck consistente, um deck que tem sinergia, tem que ter uma condição de vitória, uma carta de suporte, um mini tanque, cartas para ciclo, né? Não precisa ser cartas de 1 de elixir se o seu deck for de beatdown, mas cartas aí de 2 de elixir como a Berserk, Barril de Bárbaro são cartas interessantes que você pode pensar em utilizar. Tem uma defesa muito boa contra a condição de vitória, não precisa ser uma construção, mas às vezes ali uma mini P.E.K.K.A, um mega cavaleiro, qualquer coisa assim que consiga parar a maioria das condições de vitória vai ser muito bom para o seu deck, um feitiço leve e dependendo ali também um feitiço pesado, tá? Pegar, por exemplo, esse deck aleatório aqui, ó. Esse aqui é um deck que não tem sinergia nenhuma, cara. Pra que Mega Cavaleiro vai combinar com Goblin Gigante? Não faz sentido algum. Ó, vou até gerar outro deck aleatório aqui. Outro deck aqui que não faz sentido, né? Esses decks aqui que o jogo dá, ó, não faz sentido. Um exemplo também é esses 2 decks aqui que eu peguei, ó, desse chinês aqui do Matheus. São 2 decks aqui que não fazem sentido algum. Mas enfim, tem um deck que tenha sinergia, porque com isso você vai conseguir vencer os seus oponentes aí com levels mais altos. Entenda que os oponentes seus que têm levels mais altos, eles não sabem jogar direito. É bem provável que eles tenham decks ruins. E é aí que você tem que superar pelo menos, começar tendo um deck bom e eficiente já é o primeiro passo. Agora a segunda dica, defenda com eficiência. Ó, começa ali de boas, não sei o deck do meu oponente, ele é level mais alto que eu, já começa com mais vida na torre do que eu. Então aqui eu começo na calmaria, ó. Agora que ele joga ali a bruxa, eu jogo um veneninho ali, para já começar a tirar um dano, né, pegar valor e já eliminar a bruxa, que costuma ser uma carta muito chata de enfrentar, então é bem interessante para a gente já eliminar ela ali. E aqui beleza, ó, eu jogo minha mosqueteira um pouco aqui no meio, tá? E, por exemplo, ele vem com o Bárbaro de Elite. E aí, esse é o ponto principal de defender com eficiência. Na maioria dos decks, você vai ter que colocar as cartas do seu oponente para ir para o meio, tá? Como eu fiz ali. No caso, eu poderia jogar o Golem de Gelo um pouquinho mais para baixo, mas como os Bárbaros de Elite já estavam ali para cima, acabou que não ia fazer muito sentido. Mas eu sempre tento atrair minhas tropas pro meio da arena, porque assim as 2 torrezinhas aqui, ó, elas conseguem estar batendo ao mesmo tempo e matando as cartas ali 2 vezes mais rápido, né? Então, defenda com eficiência, ó. Aqui eu começo na tranquilidade, outra dica, não faça jogadas arriscadas, a menos que seja a única alternativa. Aqui não tem segredo, cara, não faz sentido, sei lá, eu tacar uma mosqueteira na ponte, qualquer coisa assim, eu vou com calma, começo ali de trás, como eu percebo que o deck dele não é um deck que tem balão, alguma coisa assim que possa me punir, eu só venho com a mosqueteira ali de trás, e aqui eu faço a defesa que eu falei pra vocês, ó, atraio todo mundo pro centro da arena, e foco em matar, por exemplo, o Mega Cavaleiro, tá? Ó, ativei a torre. E a quarta dica aqui é ativar a torre, rapaziada. Ativei a torre, perfeito. Então, não faça jogada arriscada. Aqui eu até me dou no direito de jogar um corredor. Como vocês podem ver, eu tava com uma vantagem legal de elixir. E aproveito e dou um veneno aqui, imaginando até mesmo que ele pudesse jogar a bruxa. Mas ele vem com o Bárbaro de Elite. Ele tem muito... No caso aqui, esse cara acabou que tinha muita resposta para minhas coisas. Ele tinha Torre Inferno, P.E.K.K.A, Mega Cavaleiro e Bárbaro de Elite sempre para poder defender aqui meu corredor. E aqui ele acabou gastando muito elixir, cara, para defender esse corredor. Não precisava dessa domadora. Não sei se ele queria proteger a Torre Inferno dele, mas foi uma péssima jogada. E como eu falei aqui, eu começo de trás novamente. Como vocês podem ver ali, eu nem consegui dar muito dano, mas de pouco em pouco com o veneno, cara, às vezes o veneno acaba sendo a nossa condição de vitória, né? Não à toa que o cara ficou bravo que eu já ciclei outro veneno na torre dele, porque não tinha muito o que fazer, cara. Ele tinha 4 cartas para defender ali meu corredor. E ali ele acabava sendo punido, né? Ali ele acabou sendo muito punido. Ó, rapaziada, agora é um ponto importante, ó. Agora é a quinta dica. Puna os erros do seu adversário. Os seus adversários que provavelmente tiver um nível muito alto, eles não vão ter uma noção muito grande de jogo. E é aí que, por exemplo, esse cara cometeu um erro. Ele achou que eu não ia punir ele assim que ele jogasse os Bárbaros de Elite e ficasse com pouco elixir. E aqui eu ataquei aproveitando que ele estaria com pouco elixir. E como vocês podem ver, ele não vai conseguir defender meu corredor. Ele vai acabar tomando ali 2 hits, eu acho, ó.
Tomou 2 hitzinhos ali e a gente defendeu bem de boas, tá? E aqui eu acho que eu vou vir com outro corredor, né? Aproveitando que eu tava com uma vantagem boa. Na verdade, ele já deu P.E.K.K.A, que eu acho que foi um erro da parte dele. Aqui eu posicionei errado os esqueletinhos, mas tudo bem. Aqui a gente vai conseguir defender a nossa mosqueteira, tá? E perfeito, rapaziada. Então, como eu havia dizendo pra vocês, primeiro passo, defenda com eficiência, não faça jogadas arriscadas, jogue na paciência, não gaste seu elixir de forma à toa, tá? Ali eu vou conseguir defender todo mundo, defendendo com eficiência, ó. Aqui eu consigo defender com pouco elixir, só que agora vai acontecer um problema, cara. Aqui ele vai ter essa pirotécnica insuportável, e ali eu errei o time do tronco, mas até aí não seria problema. O problema ali é que a pirotécnica dele acabou dando muito dano, já que não tinha nada pra ela, e tinha muita coisa ali, mas faz parte errar, tá? Nem sempre a gente vai defender com perfeição, mas a questão é você errar pouco, né? E você ainda conseguir dar bastante dano. Então, quem jogar melhor e ser mais eficiente durante a partida vai ganhar. Então aqui eu só cometi esse erro, que foi ali meio que ignorar a pirotécnica, porque não tinha muita coisa para ela, né? E tinha que lidar com aquele combo. Então aqui eu venho com outra mosqueteira de trás, para a gente defender mesmo mais perto das nossas torres possível, né? E aqui eu defendo com eficiência novamente, vou ciclar ali outro tronco para essa domadora. E perfeito, tá defendido aqui então. Aqui eu venho com o golem de gelo para fazer a boa, e agora eu ataco novamente. Aqui esse cara, eu percebi que ele vaza muito elixir, tá? E aí é um erro muito grande da parte dele, que é vazar elixir. E aqui, ó, o corredor nem vai dar um hit, mas a gente praticamente ganhou aqui no veneno e 2 hits do corredor, que eu acho que foi o que eu dei, tá? Eu acho que eu só consegui dar 2 hitzinhos com o corredor a partida toda. Mas qual a moral da história? Ó, eu vou até voltar a partida aqui. Mas qual a moral da história, rapaziada? Aqui eu consegui punir os erros do meu adversário. Ali quando ele gastou muito elixir no ataque, eu consegui estar jogando meu corredor, que eu dei 2 hitzinhos ali a mais. Eu acho que se não fosse por isso, eu nem conseguiria ganhar a partida, né? Se ele não tivesse cometido esse erro, aqui eu consigo ganhar por só 300 de vantagem de dano. E outra dica que eu não acabei citando, mas eu vou usar nessa partida mesmo, é que, por exemplo, aqui é muito interessante para a gente ativar a nossa torre, tá? Como vocês podem ver ali, o jogo flui, aí a gente defende aqui, ele vem ali, beleza. Aí eu ataco, né? Ele vai gastar ali a Torre Inferno, depois ele vai querer fazer o ataquezinho dele. E um ponto interessante que pra gente sempre fazer boas defesas, cara, é você sempre ativar a sua Torre do Rei, tá? É interessante demais a gente fazer ativação ali, seja com a pirotécnica, mega cavaleiro, ou se você tiver tornado, qualquer outra coisa assim. Às vezes você tem que manjar das interações de ativação de torre, tá? Mas quando o cara tem pirotécnica, é praticamente garantido que você vai ativar a torre. E beleza, ó, com a torre ativa a gente consegue levar as cartas do nosso oponente com muito mais facilidade, né? No caso aqui eu não consegui estar puxando a P.E.K.K.A para o centro, porque eu estava sem um golem de gelo na mão. Mas agora, por exemplo, eu vou estar jogando todo mundo para o centro para poder ter a ajuda ali das outras torres, né? É sempre importante isso, a gente ter apoio ali das outras torres, tá? Então a quinta dica é ative a Torre do Rei, tá? Muito importante você ativar a Torre do Rei. A sexta dica é você dar Out Cycle. Out Cycle é tradução literal, né? Fora do ciclo, que é você ciclar o seu deck mais rápido que o oponente, que você vai conseguir deixar ele fora do ciclo dele, tá? Por exemplo, aqui eu venho com o corredor, ele vai ter Tesla para defender. O ideal para mim, cara, é tá ciclando meu deck mais rápido que o dele. Com isso, eu ciclando meu deck mais rápido que o dele, eu vou ter o corredor mais rápido na minha mão e ele não vai ter a Tesla. Ou vai ter a Tesla tarde demais. Aquele, por exemplo, gastou foguetão. Próxima carta que ele vai gastar vai ser o foguete. E aí eu acho que eu vou dar Outcycle nele, porque ele vai gastar muita carta pesada. E aí ele vai ficar bem ruim mesmo de estar ciclando as cartas dele, tá? E o Outcycle é muito bom, seja no ataque ou na defesa, né? No ataque é interessante você dar Outcycle para conseguir atacar, né? Tá conseguindo chegar à torre do seu oponente, ó. Aqui eu vou conseguir dar Outcycle nele, só que como é um Ice Ball, ele vai ter o Tornado, né? Mas sem problemas, não tem tanto problema assim. Então aqui ele consegue me dar o Tornado, né? E beleza.
às vezes mesmo você dando Outcycle no seu oponente, você não vai conseguir passar, porque o cara vai ter muitas respostas, né? Se o seu deck é um deck que tem uma condição de vitória que é muito facilmente separada, como o corredor, é muito interessante você ter um feitiço pesado. Ó, aqui ele vai dar outro foguete na minha torre. Eu joguei a mosqueteira nesse posicionamento propositalmente para ele errar o foguete. No caso, se ele jogasse foguete, ele seria bem difícil dele acertar. E foi o caso, ele errou. E aqui eu consigo estar tentando punir ele, ó. Consegui um bom dano com a mosqueteira, porque ele acabou gastando muito elixir, cara. Eu não precisava daquele foguete. E aí eu consegui dar mais dano que ele dessa vez, né? Porque a mosqueteira ali deu mais dano que o foguete dele. A gente deu basicamente 800 de dano, eu acho. E aqui eu consigo dar Outcycle nele de novo. Ele vai estar sem a Tesla ali, né? Porque ele acabou gastando. E perfeito, ó, aqui eu consigo levar a X-Besta dele. Aqui eu não vou fazer mais nenhuma jogada, eu acho, com a mosqueteira, porque ele tem a Valkyria, né? Então aqui não tem muito segredo. Eu venho com o canhãozinho ali já preparado para eliminar essa Valkyria e já para fazer outro ataque, né? Mas no caso aqui, ele joga a Tesla adiantada e eu aproveito para usar minha mosqueteira para eliminar ela, né? Pra já eliminar essa Teslinha aqui. Que eu também tento aproveitar, cara, a mosqueteira minha, tá? Eu percebo ali que ele não tem respostas boas pra mosqueteira, né? Se, por exemplo, ele tivesse o relâmpago ou bola de fogo, seria muito mais interessante para ele levar minha mosqueteira. Mas como eu estava falando para vocês, dê Outcycle no seu oponente. Aqui, né, chega naquele ponto ali da gente punir os erros do nosso adversário, porque ele dá outro foguete, dá uma Tesla adiantada sem motivo algum. E aqui eu vou dar novamente, cara, o meu corredor, ó. Vou levar essa Tesla, eu acho que eu vou dar um veneno ali, ó. Eu já vou dar um veneno, eu acho. Ó, dou um veneno ali mesmo. Vou vir com o corredor de novo. E aqui ele vai ter só o tornado para estar eliminando, né? E beleza, não tem muito problema. Porque aqui eu tenho uma mosqueteira em campo. Eu vou estar tentando ciclar outro corredor aqui, ó. Aqui o cara deu outra Tesla adiantada, mano. Não tinha motivo algum. E beleza, ó. Aqui a gente deu basicamente Outcycle nele, cara. Aqui, então, ele teve que gastar a X-Besta por isso. O interessante do Outcycle, às vezes, é isso, ó. Aqui a gente vai conseguir um baita dano com as mosqueteiras, ó. A gente conseguiu dar Outcycle nele. De pouco em pouco, a gente conseguiu passar aqui no dano, né? E se vocês repararem bem, teve um momento ali que eu dei Outcycle na Tesla dele e no Tornado. Mas ele tinha X-Besta. Isso não é algo ruim, tá? Porque, se vocês verem ali, acabou acarretando que ele não tinha nada. Para defender ali depois o meu corredor, ele acabou ficando sem elixir, porque eu dei tanto Outcycle nele, que ele teve que gastar X-Besta, e ele gastando a X-Besta, ele gastou muito mais elixir do que eu, e aí chegou no ponto que ele não tinha mais nada para conseguir defender, não tinha elixir. Então às vezes o Outcycle, ele não vai servir para você estar dando dano, mas sim para você fazer o seu oponente gastar as cartas que ele tem mais elixir. Então primeiro eu fiz ele gastar as respostas mais baratas que ele tinha, para depois ele vir com a X-Besta, gastar muito elixir, e realmente ficar sem nada para defender depois. Então, esse é o conceito de Outcycle. Outro ponto aqui, rapaziada, upe cartas decisivas no seu deck. Aqui eu vou estar até upando meu veneno para o nível 14, mas aqui, por exemplo, vocês podem ver, eu tenho 3 cartas raras do meu deck, 3 cartas comuns também. E se vocês separarem, as cartas que eu tenho mais upada aqui é o canhão e a minha mosqueteira, porque elas são as cartas mais decisivas do meu deck. Elas são os pilares aqui da defesa do meu deck, beleza? Então aqui, ó, o canhãozinho, ele vai ser muito bom contra condições de vitória. A mosqueteira vai dar um baita suporte para qualquer coisa. Então é muito importante você upar essas cartas que vão mais fazer diferença no seu deck, tá? Por exemplo, o corredor é a nossa condição de vitória. É uma carta ali que é legal pra gente dar dano, porém a mosqueteira também dá dano e ainda acaba sendo melhor na defesa, né? O corredor acaba não sendo útil na defesa, mas a mosqueteira sim. Então por isso eu preferi estar upando ela, além de que também tem algumas interações ali, que por exemplo ela morre para bola de fogo se for um level mais baixa, mas por exemplo a bola de fogo do seu oponente também for level 15, ela vai ficar ali com 1 de vida. Então você tem que focar em upar as cartas ali que mais vão fazer diferença e vão ser mais decisivas no seu deck. Não só em nível, mas também em evolução. Por exemplo, aqui eu poderia upar meus Larrys evoluídos, mas aqui nesse deck acaba fazendo mais diferença mesmo a mosqueteira. Até porque o jogo deu um fragmento aí de graça, e aí ia demorar mais um pouco upar os Larrys evoluídos. Então acabou sendo interessante pela mosqueteira ser level 15 principalmente, eu estar colocando evolução nela. Então foque em upar as cartas que, por exemplo, dão mais dano no seu deck, geralmente as cartas aí que dão mais dano no seu deck e que fazem diferença aí em algumas interações.
são as cartas que você mais vai ter que upar. E aí esse é o ponto, aprenda as interações dentro do game, tá? Você tem que masterizar as suas interações, aprender todas as interações dentro do jogo. Eu vou citar de exemplo uma interação muito boa, que é o canhão defendendo o corredor. Se o seu canhão for um nível abaixo do corredor do seu oponente, geralmente ali você vai ter que dar um espírito de gelo a mais, tá? Se sua torre e o seu canhão for um level abaixo do corredor do oponente, você geralmente vai ter que dar um espírito de gelo ali para ajudar na defesa contra o corredor, tá? Mas tirando isso, se o seu canhão e sua torre for no mesmo nível que o corredor, só de você jogar um canhãozinho ali já vai fazer a defesa, né? É claro, se seu oponente não jogar mais nada, como terremoto ou qualquer coisa assim, é isso, cara. Masterize todas as interações, tá? Isso é algo que você tem que prestar muita atenção e não passar raiva no game, né, cara? Você tem que ficar ali, cara, focado em aprender as interações. Às vezes você perde uma partida, mas você acaba ganhando conhecimento de uma interação ali que vai fazer muita diferença e que vai melhorar muito a sua gameplay. Então, mesmo se você perder ali uma partida, foque em aprender ali interações, tá? Conheça todas as interações. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre isso, de interações. Você tem que focar em um deck para aprender. Então a próxima dica, rapaziada, é distraia o máximo possível cartas de dano e elimine o mais rápido possível cartas de suporte. O que seriam cartas de dano? São cartas como o Mega Cavaleiro, a P.E.K.K.A, que são cartas aí que elas dão muito dano. Cartas de suporte, por exemplo, cartas como a Bruxa, beleza? Então, por exemplo, aqui eu já dou um veneno, já vou dar um tronco ali, ó, para eliminar a bruxa, como eu mostrei dessa partidinha aqui, beleza? Então eu faço isso, eu foco aqui em eliminando o mais rápido possível cartas de suporte. Aqui eu prefiro dar uma mosqueteira mesmo do que dar um tronco, porque, por exemplo, a mosqueteira ela acaba, mesmo custando 2 de elixir a mais, né? Ela vai acabar sendo bem útil ali no ataque ou em outra defesa. Então eu prefiro estar gastando nesse momento a mosqueteira para estar finalizando a bruxa do que o tronco, beleza? Então, ok, aqui ele, por exemplo, gasta a Torre Inferno, mas deixa eu pular aqui para uma defesa. Aqui ele vai vir com as duas cartas de dano dele. Então aqui eu tento distrair o máximo possível essas cartas, tá? E ali o que seria interessante já eu fazer, eliminar a pirotécnica dele. Mas a pirotécnica é uma carta meio bugada, como vocês sabem, né? Se fosse uma bruxa, eu teria que tomar muito mais cuidado. Mas ali a pirotécnica, como eu queria que ela ativasse minha torre, eu acabei nem me preocupando. Ó, mas deixa eu ver aqui outro... Aqui, ó, por exemplo, eu elimino a bruxa dele de novo, que é a dica que eu estou falando, né? Se eliminar a carta de suporte o mais rápido possível, para elas não pegarem valor no ataque, né? Porque quando eu consigo defender aqui apenas o Mega Cavaleiro, os Bárbaros de Elite, sem carta de suporte, eu consigo defender com tranquilidade. E aí chega também no ponto que foi o meu maior erro durante a partida, né? Que foi quando ele, por exemplo, ele vai vir com o Mega Cavaleiro, acho que agora, e depois ele vai vir com a pirotécnica. Porém, ali não tinha nada para a pirotécnica dele e ele acabou me dando um baita dano. Se eu, por exemplo, tivesse com o meu veneninho, eu teria eliminado a pirotécnica muito mais rápido, tá? E não teria tomado tanto dano quanto eu tomei agora. Então, você tem que sempre se preocupar em eliminar cartas de suporte. Geralmente você tem que avaliar se as cartas de suporte vão conseguir quebrar a defesa. Por exemplo, ali, a bruxa ela consegue quebrar bastante a minha defesa, porque ela mata, por exemplo, os esqueletinhos, que eu uso para distrair ali a P.E.K.K.A, o Mega Cavaleiro. Então, por isso, tem que eliminar as cartas de suporte o mais rápido possível, tá? E as cartas de dano você vai distraindo, né? Porque provavelmente vai ser cartas bem pesadas. Então você foca em distrair, foca em colocá-las para o centro, botar o Golem de Gelo, qualquer outra carta ali que você consiga para estar distraindo e ganhando o máximo de tempo possível, beleza? Então, rapaziada, esse foi o videozinho aqui. Como vocês podem ver, eu estou quase nos 10 mil troféus nessa continha aqui. Eu tenho apenas 2 meses free to play de 2.6. Tem a série completa aqui do canal dessa conta. Também tem uma de gigante, tem de miner contra que eu estou fazendo também. Tem até uma de mega que eu estou deixando para fazer em live. Não deixe de acompanhar os vídeos aqui do canal, se inscreva, beleza? O canal aqui que a gente vai se tornar o maior canal free to play de Clash Royale. Então esse foi o vídeo e fui!